Vamos para outra recomendação. Vamos para a recomendação lá da APTA, da Associação de Fisioterapia Americana. Deixa eu só voltar aqui. Aí. Esse aqui, então, é a sequência que a Associação de Fisioterapia Americana recomenda, né? A gente vai seguir esse fluxograma aqui, tá dividido em 3 partes porque ele é grande, tá bom? Então, ó, você tem um paciente de alto risco para trombose venosa profunda? Não. Então, encorajem mobilidade e atividade física para esse paciente. Ele não tem fator de risco para desenvolver trombose venosa profunda, então somente faça o que a gente tem que fazer com todo paciente no hospital. Ir lá e orientar que ele tem que manter o maior nível de atividade física possível durante a internação para não sofrer prejuízo funcional. Se seu paciente tem alto risco para trombose venosa profunda, e por onde que eu defino isso? Score de Wells. O score de Wells vai te ajudar a definir quem são os pacientes de alto risco, né? Pacientes que já tiveram evento tromboembólico, pacientes de tratamento para câncer, pacientes que ficaram na cama por mais de 3 dias, cirurgia nas últimas 4 semanas. Então, olha lá no score de Wells de novo. Se esse paciente tem alto risco para trombose venosa profunda, para evento tromboembólico, você precisa planejar intervenções para diminuir esse risco. Então, primeira delas, encorajar a mobilidade e atividade física. Então, veja, se o paciente tem alto risco para evento trombólico, tem que fazer esse paciente ficar o mais ativo possível. 2, uso de compressão mecânica, ou seja, meias compressivas, né? Então, o paciente usar aquelas meias compressivas lá em membros inferiores. Não à toa, pacientes cirúrgicos já saem do centro cirúrgico com meias de compressão e, dependendo da condição do paciente, é até aquela meia de compressão pneumática intermitente, que a maquininha fica lá enchendo de ar para apertar e soltando, enchendo e soltando, né? 3. Converse com o médico sobre a medicação. Então, aqui para saber se o seu paciente já está com uma anticoagulação profilática, se ele está com tratamento de anticoagulação ou se ele não tem indicação de receber anticoagulação. Conversa com a equipe médica. E educar o paciente e a família na prevenção da trombose venosa profunda, que são os fatores anteriores. Mas o fator educação sempre é muito importante, sempre conversar com o paciente e com a família. Continuando o fluxograma, ele fala aqui, ó, o paciente tem sinais ou sintomas de uma trombose venosa, principalmente de membro inferior, né, que é o mais comum. Se não, continue encorajando mobilidade e atividade física e juntamente com as outras medidas de intervenção que a gente viu lá no quadro anterior. Se ele já tem sinais e sintomas de uma possível trombose, né, de um evento tromboembólico, avaliar a probabilidade usando o score de Wells. Então, de novo, ó, o nosso score de Wells vai entrar aqui para avaliar a probabilidade pré-teste, para saber se é baixa, moderada ou alta, né? Discutir isso aqui com a equipe médica. E aí, o outro passo, já foi feito algum tipo de teste diagnóstico para esse diagnóstico, para confirmar ou descartar esse diagnóstico do evento tromboembólico, que a gente viu lá naquele primeiro fluxograma lá, que é para baixa probabilidade dedímero, para moderada e alta probabilidade vai ser o ultrassom Doppler, a primeira escolha, né? Então, se ainda não foi feito nenhum teste diagnóstico, usa a clínica para você julgar a mobilização que esse paciente vai fazer. Se já foi feito, se for negativo, continue encorajando mobilidade e atividade física. E se for positivo, se ele tiver um diagnóstico confirmado de um evento tromboembólico, a gente vai para a terceira parte do nosso algoritmo aí do fluxograma. Terceira parte é essa aqui. Aí ele pergunta de novo, o paciente já está anticoagulado? Então veja que a literatura, né, as recomendações para mobilização, elas preferem que o paciente já esteja anticoagulado. Quando eu falo que a gente não precisa esperar, na maioria das vezes, você sabe o que vai acontecer?
é que esse paciente, ele na maioria das vezes já está anticoagulado, porque ele foi um paciente cirúrgico, já chegou anticoagulado. Ele é um paciente que o médico já suspeitava de um evento tromboembólico, ele já tinha anticoagulado no mínimo profilaticamente. Esse paciente que era um alto risco de evento tromboembólico quando internou, a equipe médica já anticoagulou profilaticamente. Na maioria das vezes, dificilmente você vai encontrar um paciente que não tinha nem anticoagulação profilática, tá bom? Mas, se por acaso isso acontecer e você prefere seguir com mais cautela, né, esperando a anticoagulação, aqui ele te fala o que fazer. Então, ó, se seu paciente não está anticoagulado de nenhum tipo, ele tem algum filtro de veia cava inferior, né? Se o paciente já tem filtro de veia cava inferior, pode mobilizar, porque mesmo que tenha um trombo, ele para no filtro da veia cava inferior. Se ele não tem filtro de veia cava inferior, conversa com a equipe médica. Mas hoje, mesmo o filtro de veia cava inferior é bastante discutível, né? Já tem aí equipes médicas que falam que o filtro de veia cava inferior não deve ser nenhuma alternativa. A gente nem deve pensar nisso, que não vale a pena. Então tem essa discussão aí também dos caras que sabem disso, que são cirurgiões vasculares, né? Então, essa discussão é com eles. Por isso é importante esse nosso contato próximo com toda a equipe médica. Se o nosso paciente está anticoagulado, qual é o tipo de anticoagulação que ele está recebendo, né? Aqui ele colocava 5 opções, eu apaguei 2, porque a gente não tem esse tipo de opção no Brasil, tá bom? Então, coloquei só as que a gente pode ter aqui. Aqui, ó, heparina de baixo peso molecular, né? O LMWH é a abreviação de heparina de baixo peso molecular. Geralmente, enoxaparina, Clexane, a gente conhece. Aí, o que ele fala? Tempo desde a administração dessa heparina de baixo peso molecular. Se administrou a menos de 3 horas, não mobilize ainda. Se passou entre 3 e 5 horas da administração da primeira dose do anticoagulante, conversa com o médico. E se já faz mais que 5 horas, pode mobilizar sem problemas, porque já atingiu o nível terapêutico aí do seu anticoagulante, tá bom? Então, ó, você quer tomar mais cuidado? Você quer esperar que seu paciente recebeu o anticoagulante? Isso levando em conta que ele não tenha recebido nenhuma dose ainda durante a internação. Então, recebeu heparina de baixo peso molecular, com menos de 3 horas, ainda espera, não está na hora de mobilizar. Entre 3 e 5 horas, discute com o médico se já rola mobilizar, e depois de 5 horas pode mobilizar, porque já está anticoagulado. Se ele recebeu heparina não fracionada, tempo desde a administração da primeira dose, né? Que no caso da heparina vai ser contínuo em bomba. Menos de 24 horas do início da heparina não fracionada, ainda não mobiliza. Entre 24 e 48 horas, converse com a equipe médica. E mais de 48 horas, tá liberado, não precisa falar com ninguém, pode mobilizar que não vai ter problema nenhum, tá? Vê a diferença de tempo entre o tratamento com heparina não fracionada, que era o principal tratamento mais antigamente, e heparina de baixo peso molecular, que é o tratamento mais atual. Então, ó, 2 dias ele pede aqui e no outro ele pede só 5 horas, tá? E aqui esse NOAC são novas terapias orais de anticoagulação. E aí o que ele fala para essas novas terapias orais de anticoagulação? Menos de 2 horas da administração da primeira dose, ainda não mobiliza. Entre 2 e 3 horas, pode mobilizar. E se já se passaram 3 horas da primeira dose, fique tranquilo, pode mobilizar. Tá bom? Então, se você quer garantir que o seu paciente recebeu pelo menos uma dose, é esse tempo que você vai ter que esperar. Lembrando que, na maioria das vezes, antes da gente chegar nesse paciente, ele já recebeu esse tratamento aí de anticoagulação, tá bom? E, na minha opinião, mesmo se ele não recebeu anticoagulação, manter no leito soma fator de risco de mobilidade, tá?